Eu nunca imaginei que um simples gesto, como parar no acostamento, mudaria minha vida. Mas ali estava ela, vestida de noiva, com lágrimas nos olhos e um pedido desesperado. Eu não consigo mais. Me leva. O som do motor e a escuridão da estrada eram os únicos companheiros enquanto ela me contava um segredo que nem ela mesma sabia mais como carregar. Uma história de amor dividida em 2 estados, e a decisão que eu não esperava ser forçado a fazer. Eu não sou de ficar parando em qualquer lugar, muito menos no acostamento. A estrada é minha amiga e minha inimiga ao mesmo tempo, mas naqueles momentos solitários, o rádio e o motor são os únicos companheiros. Mas naquela noite, algo diferente aconteceu. Algo que eu não ia esquecer nunca. Eu estava no volante tentando manter o foco, quando no canto do meu olho, algo brilhou na escuridão. Foi um reflexo da luz dos faróis na figura dela. Eu pensei que era uma miragem a princípio, mas não era. Uma mulher, vestida de noiva, parada no acostamento, com lágrimas nos olhos, parecendo que o mundo tinha desabado sobre ela. Eu parei, sem saber o que fazer. O instinto me disse para ajudar. O que mais eu poderia fazer? Ela parecia perdida. Quando a vi se aproximando, o vestido branco brilhava sob a luz do caminhão, e o medo nos olhos dela era evidente. Ela tremia, tentando respirar entrecortada, como se tivesse corrido uma maratona. Ela me olhou e, sem muitas palavras, disse: "Eu não consigo mais, me leva para onde eu posso começar de novo." Aquilo me atingiu. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas o desespero na voz dela era inconfundível. Era como se ela estivesse fugindo de algo muito maior que uma simples cerimônia de casamento. Eu só pensei em abrir a porta e deixá-la entrar. Afinal, o que seria de mim se não ajudasse? Enquanto ela se acomodava no banco do passageiro, o motor do caminhão rugiu, e por um momento, aquele som abafou o restante do mundo. Eu ainda não sabia o que estava acontecendo, mas a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer era forte. O silêncio nos cercava, até que ela, com a voz rouca e trêmula, começou a falar. Eu devia estar no altar, em outro estado, lá onde tudo começou. Mas a minha vida está em pedaços e eu não sei mais o que fazer. Eu não sabia o que dizer. O silêncio entre a gente estava mais pesado que o peso da carga que eu estava transportando. O motor do caminhão ainda rugia, mas parecia que ele estava longe, quase como se estivesse me observando enquanto eu tentava entender a situação. Ela estava ali, ao meu lado, tremendo. O medo nos olhos dela era palpável, e eu podia sentir a tensão no ar. A gente não sabe o que fazer nessas horas. Às vezes, a gente só segue. Eu olhei para ela, mas não consegui perguntar nada. O que eu poderia perguntar? O que ela queria de mim? E de repente ela quebrou o silêncio. Eu devia estar no altar, em outro estado, ela disse, quase num sussurro, como se as palavras fossem escapar da boca dela antes que ela tivesse tempo de processar. Lá, onde tudo começou. Eu sou casada. Eu sou casada em 2 estados. Aquelas palavras me pegaram de surpresa. O que ela estava dizendo? Casada em 2 estados? Eu não conseguia entender. Não fazia sentido. Ela olhou para mim e o olhar dela, aquele olhar perdido, parecia pedir explicação. Ela respirou fundo, tentando controlar a voz, mas os tremores ainda eram visíveis. Eu podia sentir a angústia dela no ar e a curiosidade foi se misturando com a preocupação. Eu não sei como chegou a isso, ela continuou. Eu pensei que podia ser feliz, mas agora não sei quem eu sou mais. Eu estava começando a entender que aquilo não era só sobre um casamento ou uma fuga. Era sobre uma vida inteira que tinha sido dividida, sobre escolhas que talvez ela tivesse feito pensando estar no caminho certo, mas que agora, naquelas lágrimas e no desespero, pareciam não fazer mais sentido algum. O silêncio entre a gente parecia se estender, e o som do motor não era mais suficiente para preencher o vazio. Eu estava ouvindo, tentando entender o que ela estava dizendo, mas ainda não conseguia processar tudo. Casada em 2 estados? Isso era loucura. Ela olhou para mim com uma mistura de vergonha e desespero, como se estivesse se preparando para algo muito difícil. Então, sem dizer uma palavra,
Ela puxou as mangas do vestido e estendeu as mãos. Ambas as mãos. Eu não entendi a princípio, mas quando vi o que ela estava tentando mostrar, o mundo pareceu parar por um segundo. Em uma das mãos, a aliança reluzia. A aliança do noivo do altar, aquele que ela deveria ter se casado naquela manhã, em outro estado. Mas na outra mão, uma aliança diferente, uma aliança mais simples, mais discreta, mas igualmente importante. Eu fiquei sem palavras. Era como se a peça de um quebra-cabeça que eu nem sabia que estava montando tivesse se encaixado de repente. Ela me olhou e seus olhos estavam marejados. Eu sou casada legalmente com ele, com o homem do outro estado, o noivo que está esperando por mim no altar, mas eu não sei mais o que fazer. A voz dela saiu fraca, como se estivesse contando um segredo que nem ela mesma queria mais guardar. Eu não sabia o que pensar. Eu estava ali com uma mulher casada, fugindo de um casamento que, pelo visto, não era o único. O que era tudo isso? E mais importante, o que eu deveria fazer com essa história agora? Não era só uma questão de moral, de certo ou errado. Era mais complexo. Eu não conseguia tirar o olhar daquelas alianças. Uma dupla, como se ela estivesse dividida entre duas vidas, entre dois amores, ou, quem sabe, entre duas escolhas que ela não soubera como fazer. Ela virou os olhos para fora da janela, quase como se tentasse esconder sua dor. Eu sei que isso tudo não faz sentido, ela disse, com a voz ainda trêmula. Mas eu não queria acabar machucando ninguém. Só que agora, Marcos, eu estou perdida. Eu não sabia o que dizer, mas o que eu sentia, no fundo, era uma mistura de compaixão e uma curiosidade maldita. O que a tinha levado até ali? Como é que uma mulher chegava ao ponto de se ver casada em dois estados ao mesmo tempo? E por que estava ali, naquele caminhão, com um estranho me pedindo ajuda? O motor do caminhão continuava roncando, e eu não podia parar de pensar nas palavras dela. Casada em dois estados, perseguida por dois amores, ou, quem sabe, por duas mentiras que ela mesma tinha criado. Era uma história complicada, cheia de reviravoltas. E ali, no banco do passageiro, ela parecia uma mulher perdida, tentando juntar as peças de uma vida que tinha se esfacelado. Eu sei que você deve estar pensando que eu sou louca, ela disse, quebrando o silêncio com uma voz mais firme. Mas não é isso. Eu pensei que poderia fazer os dois funcionarem, que poderia ser feliz nos dois lugares, com os dois, mas não dá mais. Não dá. Eu não sou mais quem eu era quando comecei isso tudo. Aquelas palavras me cortaram, de uma forma que eu não sabia como reagir. Ela estava explicando uma mentira que se tornara verdade, uma mentira que ela tinha vivido, e agora estava tentando entender. E naquele momento, eu percebi que ela não estava só fugindo do casamento, ela estava fugindo de si mesma. O caminho até o destino dela parecia ainda mais longo do que realmente era. Eu estava indo de um lado a outro, cruzando cidades distantes, sem saber onde exatamente ela queria chegar. Ela me falou sobre os dois lugares, as duas vidas. A cidade onde o noivo a aguardava no altar e a cidade onde o marido legalmente registrado esperava por ela, sem saber de nada disso. São duas cidades, duas realidades. Eu fui dividida entre as duas e agora eu não sei onde eu pertenço mais, ela disse, com os olhos fixos na estrada, como se procurasse um caminho que não estava mais ali. A cada quilômetro que passava, o peso da situação aumentava. Ela estava tentando encontrar uma solução, mas a verdade é que não havia mais soluções fáceis. Ela sabia disso. Eu sabia disso. A estrada só parecia se esticar mais distante, como a distância entre as duas vidas que ela tentava conciliar. Eu não posso mais viver assim, Marcos, mas também não sei como parar. Não sei como voltar atrás, ela disse, quase com uma tristeza resignada na voz. Ela olhou para mim como se estivesse esperando alguma palavra minha, algo que fosse fazer sentido. Eu olhei para ela, tentando encontrar as palavras certas, mas no fundo, o que eu sentia era uma mistura de compaixão e confusão. Como ajudar uma mulher que, na verdade, já tinha se perdido há muito tempo? Como ajudá-la a encontrar um caminho quando ela mesma não sabia mais onde estava? A estrada parecia não ter fim.
Mas eu percebia que a noite estava ficando mais densa, como se estivesse cobrindo os pensamentos dela. Eu não sabia para onde estávamos indo, mas o que me incomodava era o que ela estava carregando consigo. Mais que a bagagem física, ela estava carregando algo mais pesado, algo que não podia ser dito em voz alta, mas que de alguma forma ela estava deixando escapar pelas palavras e pelos olhares. Ela se virou para mim, olhos marejados como se tivesse tomado uma decisão difícil. Eu preciso que você me prometa uma coisa, ela disse, a voz agora mais firme, mas ainda trêmula. Eu a olhei sem saber o que esperar. O que mais ela tinha para me pedir? Eu já estava dentro dessa história sem querer, já tinha ouvido mais do que deveria. Mas algo dentro de mim me fez ficar quieto, esperando. Você tem que me prometer que vai manter tudo isso em segredo. Se isso vazar, se alguém souber o que estou fazendo, eu destruo 2 famílias, 2 vidas, Marcos. Você não tem ideia do que pode acontecer se alguém descobrir. Ela respirou fundo, como se o peso daquelas palavras fosse demais para ela suportar. Eu fiquei em silêncio, observando ela com mais atenção. O que ela me estava pedindo não era só sigilo, era uma escolha. Ela me estava colocando no centro de algo que era maior do que as ruas por onde passávamos, maior até do que as palavras que ela estava dizendo. Ela estava me pedindo para carregar o peso de uma decisão que nem ela mesma sabia como tomar. Eu confio em você, ela disse. Eu sei que isso é pedir demais, mas eu não posso mais carregar isso sozinha. Eu pensei nas palavras dela, nas famílias que ela mencionou, nas vidas que estavam envolvidas nesse jogo de mentiras e enganos. E por algum motivo que eu não entendia bem, eu sabia que ela estava certa. Se aquilo saísse, tudo o que ela tinha construído, tudo o que ela acreditava iria desmoronar. O silêncio parecia ser a única opção. Eu não sei o que vai acontecer, mas você tem a minha palavra, eu respondi com a voz baixa. Era o mínimo que eu poderia fazer. Afinal, ela me havia aberto uma porta para um segredo que, a partir daquele momento, não poderia mais ser fechado. Aquelas palavras foram como um pacto silencioso entre nós dois, e, de alguma forma, elas mudaram o rumo daquela viagem. Porque, a partir daquele momento, eu sabia que estava envolvido muito mais do que apenas em uma carona. Eu estava na estrada dela, no meio de uma história que não tinha mais volta. Que eu tentei seguir o caminho, mas minha mente não estava mais na estrada. Estava nela, nas palavras dela, nas famílias que ela falava, nas escolhas que ela dizia ter feito e que agora pareciam ter virado uma prisão. O peso daquela noite era mais do que eu conseguia carregar, e de alguma forma ela me forçava a carregar isso com ela. O que mais me consumia era o olhar dela, aquele olhar de quem já não sabia mais quem era. Ela não estava apenas fugindo do casamento, estava fugindo de uma vida que ela tinha construído em 2 direções opostas, e eu não sabia o que ela esperava de mim. O que ela queria que eu fizesse? Qual era o meu papel nisso tudo? Foi quando ela me olhou com uma intensidade que não podia ser ignorada. O jeito que ela falou, quase em sussurro, me fez entender que aquilo não era só um pedido. Era uma escolha. A escolha dela, mas também uma escolha que eu tinha que fazer. Leve-me para onde meu coração for, ela disse com uma voz baixa, mas cheia de angústia. Mas eu não sei mais onde ele está. Estou dividida em 2 lugares e não sei qual caminho seguir. Eu olhei para ela e aquela frase me bateu forte. Como alguém pode estar tão dividido? Como alguém pode ter o coração em 2 lugares ao mesmo tempo e ainda tentar fazer as coisas funcionarem? Eu sabia que ela estava me pedindo algo impossível, que eu escolhesse por ela, que eu fosse a bússola que a guiasse. Mas como fazer isso quando, no fundo, ninguém sabia onde ela queria chegar? Ela parecia tão vulnerável naquele momento. A mulher que estava ali, naquele caminhão, não era mais a noiva fugindo. Era uma mulher em pedaços, tentando juntar os fragmentos da sua própria vida. Mas eu também sabia que ela não poderia esperar que alguém decidisse por ela. Eu não tinha as respostas que ela buscava e nem tinha a pretensão de ter. Eu não sei o que fazer, Marcos. Ela continuou com a voz mais quebrada agora. Eu pensei que pudesse viver assim, mas não posso mais. Eu não posso ser 2 pessoas ao mesmo tempo. Eu sentia o peso daquelas palavras, o peso das escolhas dela, mas também o peso da minha própria decisão.
O que fazer quando você é arrastado para um dilema que não é seu? Quando você é forçado a escolher entre o que é certo e o que é real, entre o que é moral e o que é necessário. Mas por mais que eu tentasse, não havia respostas fáceis. Eu sabia que, de alguma forma, tudo aquilo estava se desenrolando diante de mim, e eu tinha que tomar uma decisão. E, de algum jeito, eu sabia que não poderia ir embora sem fazer essa escolha. Ela já me envolveu demais. A estrada não parava, mas eu sentia que ela estava indo cada vez mais devagar, como se a tensão entre nós dois fosse o único peso real. A cada quilômetro que passava, o ar ficava mais denso, mais difícil de respirar. Eu sabia que estávamos chegando ao fim de algo, mas o que exatamente era impossível dizer. Eu só sabia que a jornada estava prestes a acabar. Passamos por um posto de gasolina, e ela olhou para a placa como se fosse a última coisa a fazer. Aquelas luzes fracas do posto iluminavam o rosto dela, e por um momento parecia que o tempo tinha parado. Era como se ela soubesse, sem precisar dizer, que aquela seria a última parada, a última chance de escolher o caminho. "Pare aqui", ela disse com uma voz tão suave que quase não a ouvi. Ela olhou para mim com os olhos um pouco mais calmos, mas ainda havia aquela dor. "Me leva até ali, Marcos. Eu preciso descer. Preciso resolver tudo." Eu freiei o caminhão e estacionei perto do posto, mas não consegui dizer nada. Ela parecia tão decidida, como se estivesse aceitando o fim de um ciclo. Eu não sabia o que ela iria fazer, nem se voltaria, mas sabia que essa história não teria mais volta. Ela me olhou uma última vez e seus olhos estavam marejados, mas havia algo mais ali. Algo que eu não sabia nomear. "Eu preciso do último adeus, Marcos. O último adeus ao vestido e ao noivo do altar. É tudo o que posso fazer agora", ela disse, e com um gesto quase mecânico, saiu do caminhão, ainda em seu vestido branco, como se a vida dela tivesse parado naquele momento, naquele ponto específico da estrada. Ela olhou para trás uma última vez, mas não me disse nada. Não sorriu, não falou mais. Apenas virou-se e caminhou, sozinha, em direção ao táxi que estava estacionado um pouco mais à frente. Eu fiquei ali, olhando a figura dela se afastando, o vestido balançando ao vento da madrugada. E a última imagem que tive dela foi aquela, com o rosto virado para a frente, sem olhar para trás, sem hesitar. Ela partia para algo que eu não sabia, mas parecia ser sua única saída. Fiquei no silêncio da estrada, sentindo o peso daquilo tudo me consumir. O que ela realmente queria? Onde estava o amor que ela buscava? Eu não sabia. A dúvida ficou, me consumindo, assim como a estrada que seguia em frente, sem perguntas, sem respostas. E enquanto o táxi a levava, eu ficava ali com o silêncio da estrada e a única pergunta que realmente importava: quem ela realmente ama?